É a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar. É a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar. Ou mais longe, quem tem fé vai me esperar, escrevendo numa conta pra junto com a gente cobrar. No dia que já vem vindo que esse mundo vai virar. No dia que já vem vindo que esse mundo vai virar. Noite e dia vem de longe, branco e preto a trabalhar. E o dono, senhor de tudo, sentado, mandando dar. E a gente fazendo conta pro dia que vai chegar. E a gente fazendo conta pro dia que vai chegar. Marinheiro, marinheiro, quero ver você no mar. Eu também sou marinheiro, eu também sei governar. Madeira que dá em doido vai descer até quebrar. É a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar. É a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar. É a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar. Boa noite, amigas, amigos, companheiras, companheiros, camaradas. Sou Miranda Muniz, dirigente estadual do PCdoB e da CTB de Mato Grosso. É com grande alegria que estou lançando hoje aqui no YouTube o canal Cipó de Aroeira. Nesse programa inaugural, iremos falar sobre a guerrilha do Araguaia, importante movimento de resistência armada contra a ditadura militar ocorrida no início dos anos 70. Iremos divulgar informações, músicas e poesias. Para o debate estão escalados Adalberto Monteiro, dirigente nacional do PCdoB, professor da UFG, Romualdo Pessoa, estudioso no tema da guerrilha, a procuradora federal Janice Muniz, do Espírito Santo, e o advogado Egmar de Oliveira, também de Goiás. Declamando poemas, já teremos a presença do Amaury Tangará, de Chapada dos Guimarães, Francisco Barros, de Goiás, e as camaradas Germana Pires, do Tocantins, e Eneida Guimarães, do Pará, cantando canções com a temática da guerrilha. Teremos a presença do Ronaldo Muniz, aqui de Cuiabá, do Luiz Orro, de Goiânia, e do meu grande amigo, professor Eugênio Rezende, de Goiás. Informações, músicas e poesias relacionadas com a guerrilha do Araguaia. É isso que pretendemos oferecer aos internautas que nos assistem nesta noite. Abriremos os trabalhos com Amaury Tangará, declamando o poema Araguaia. Amaury Tangará é cineasta, dramaturgo, ator e diretor. Juntamente com sua esposa Tati Mendes, comanda a empresa Cia d'Artes Brasil e já produziu inúmeras peças de teatro e filmes. Com vocês, então, Amaury Tangará declamando o poema Araguaia. Houve uma época terrível. A serpente era tão perversa que, para enfrentá-la, além dos olhos gastos na leitura, mais do que os dedos calejados de empunhar a pena, a história exigiu que se empunhassem fuzis. Então, mãos veteranas e juvenis embrearam-se na Amazônia. A cidade emanou-se com o campo, e naquele oceano verde foi aberta uma clareira, e na escuridão da ditadura foi acesa uma lareira. Por quase 3 anos, o Araguaia virou uma estrela que emitia luz. Custou muito sangue, mas seu brilho incutiu na alma brasileira a certeza de que Roma cairia mais uma vez. Adalberto Monteiro. Valeu aí, comandante Amaury Tangará. Agora iremos colocar música na conversa. Tenho a honra de chamar Ronaldo Muniz, que é professor, compositor e cantor, com a música Xambioá. Mata virgem escura foi lá, e no meio do mato um amigo de infância
estreito, olhem lá, ainda brilha até hoje a vida do povo que morreu por lá. Ei, meu irmão, você fez renascer o sertão, e o maior contingente não viu o tamanho do seu coração. Pois pedra não para o caminho, fogo não queima o ar. Eu já não canto sozinho, canto em Xambioá. Pedra não para o caminho, fogo não queima o ar. Eu já não canto sozinho, canto em Xambioá. Para contextualizar a conjuntura política da época e as circunstâncias que levou o PCdoB a preparar a guerra popular no campo, eu passo a palavra ao camarada Adalberto Monteiro. Adalberto é jornalista, poeta e dirigente nacional do PCdoB. Com vocês, então, Adalberto Monteiro. Penso que é mais um espaço que surge na mídia digital, no sentido de irradiar, disseminar ideias, debates sobre as questões importantes da história do Brasil, da luta presente do Brasil e, sobretudo, o canal Cipó de Aroeira que possa despertar a esperança do povo, né? E de dizer que o Miranda Muniz, ele tem todas as qualificações para conduzir esse canal a bom termo e dizer também que eu estou honrado de, nesse programa de estreia, ter aqui a presença de camaradas, companheiros, amigos, amigas de uma mesma geração, né? O Egmar, o Luiz Carlos, o Romualdo, a Janice e outras pessoas que vão participar desse programa. O Miranda tem essa autoridade, essa liderança, esse elan de agregar e reunir muita gente. O Miranda nos convida para discorrer um pouco sobre as circunstâncias quais eclodiu a resistência armada do Araguaia. Então, o primeiro marco para a gente entender, internautas, é a questão do golpe militar de 64. E o PCdoB traçou um prognóstico que a vida depois iria confirmar como um prognóstico correto. O PCdoB disse, olha, esse golpe veio para ficar. Essa ditadura que está se impondo não é uma nuvem passageira. Então, o PCdoB procurou tirar consequências disso. O PCdoB foi uma das primeiras organizações políticas do país que tiveram esse tirocínio de entender que a ruptura com o regime democrático, a deposição do presidente eleito, João Goulart, que aquilo ia demorar a volta da democracia. Então, o PCdoB começa a se preparar. Por que o PCdoB fez esse prognóstico? Porque o golpe ele teve o apoio decidido do imperialismo estadunidense no contexto da Guerra Fria. E o golpe também teve um apoio forte das classes dominantes locais e também das camadas médias. Então, isso é que levava o PCdoB a entender que a ditadura não se tratava de uma nuvem passageira. Então, nós temos, 2 anos depois, 1966, o PCdoB realiza uma conferência, que é a 6ª Conferência. E essa 6ª Conferência procura tirar consequências dessa leitura. A síntese dessa conferência é a seguinte: união dos brasileiros para livrar o país da crise da ditadura e da ameaça neocolonialista. Então, a 6ª Conferência ela tem esse título de estudo porque ela traça a necessidade de uma aliança de amplos setores para enfrentar um inimigo poderoso que se apresentava, que é a ditadura. Só que o PCdoB já fazia a leitura que a luta nas cidades estava ficando difícil. E já em 66, o PCdoB passa a ter a convicção que o centro de gravidade da resistência deveria ser o campo, o interior do país, e não as cidades. O PCdoB não abandona as cidades, mas ele entende que, por conta da dura perseguição que ia se colocando, que se projetava,
Aí está aqui, eu estou vendo na minha tela o professor Romualdo, há pouco tempo, agora há pouco eu estava folheando o livro dele, e ali para confirmar a data, né? O Oswaldão é um dos primeiros a chegar na região em 1967. Eu achava que era 66, mas eu vou pela pesquisa do Romualdo, que é exatamente em 1967. Mas aqui tem uma coisa importante, uma data importante, um fato importante, que é a questão de dezembro de 68. É o AI-5, o Ato Institucional número 5, em dezembro de 68. Aqui nós temos um marco nesse período da ditadura, que a partir do AI-5, sobretudo, como se dizia muito à época, a ditadura militar ela passa a descrever uma trajetória de crescente fascização. O regime vai assumindo uma forma e um conteúdo cada vez mais de um Estado policial, militar, quer dizer, passa a ser política de Estado, eliminar fisicamente os opositores, e não somente comunistas, e não somente gente de esquerda, mas qualquer opositor ao regime. A tortura passa a ser uma prática oficial para a repressão política. Então, vai se esgotando assim qualquer fresta que fosse de resistência pacífica. Os internautas que são jovens, é claro que são jovens, mas leem a história e sabem, mas vou dizendo assim, que não presenciaram, um abaixo-assinado podia resultar em prisão e torturas. Então, quer dizer, a resistência pacífica foi se tornando impossível. Aí vem uma primeira questão, que é a seguinte: a resistência armada não é assim uma opção dos oprimidos. A resistência armada, ela se impõe pela truculência das classes dominantes. É aquele poema do Brecht sobre a violência revolucionária. Do rio que tudo arrasta, se diz violento, mas não se dizem violentas as margens que o oprimem. Uma coisa é a violência do opressor, uma coisa é a violência do Estado, outra coisa é uma situação limite do oprimido que, para se defender, é impelida a usar a resistência armada. Mas, para dizer para vocês, havia questões na esquerda brasileira, marxista, da América Latina, e obviamente, nesta questão de campo, cidade, havia questão de referências, como a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana. Isso tem que ser levado em conta. Mas o Miranda nos pede para focar a questão das circunstâncias que fizeram emergir a guerrilha. Então, vou me apoiar aqui no depoimento do ex-presidente do PCdoB, o Renato Rabelo, que viveu diretamente esse período, né? Que, no meu entender, esse depoimento ele capta aquela temperatura de 1970, de 1971, daquele período que o regime vai se tornando sanguinário, vai surgindo na consciência democrática daquela época, diante dos porões de tortura, de um regime cada vez mais sanguinário, batia a porta dos partidos políticos exigindo uma tomada de atitude. É como se dissesse assim, nós não vamos fazer nada. Então, o PCdoB ele foi se tornando uma espécie assim de caixa de ressonância de um sentimento e de uma razão que crescia numa camada avançada do Brasil. Quer dizer, não havia mais espaço de luta pacífica. A ditadura eliminando fisicamente cada vez mais pessoas. Não só o PCdoB, outras organizações também que optaram pela resistência armada, elas não tiraram isso da cabeça assim de meia dúzia de pessoas. Era um certo apelo da camada avançada do povo brasileiro de que era preciso fazer algo para conter aquele regime sanguinário. Então, a guerrilha do Araguaia surge nesse contexto, nessas circunstâncias. Lutar por democracia, lutar por direitos humanos, lutar pelos direitos da classe trabalhadora, era preciso uma resistência num patamar mais elevado, que era a resistência armada. E aí, entre as organizações de esquerda, havia um grande debate. A maioria, ou quase todas, optaram para fazer a resistência armada nas cidades, e o PCdoB, pelos estudos que fez, chegou à convicção que o locus para fazer a resistência seria no interior. E ele escolheu uma região da Amazônia brasileira para preparar a resistência armada do Araguaia. Então,
É isso assim que eu tenho a apresentar e dizer que o Araguaia hoje é um fato que se incorporou aos grandes feitos do povo brasileiro. O Araguaia passa a fazer parte do acervo das grandes lutas que o povo brasileiro escreveu ao longo da sua história, de heroísmo, de bravura, de coragem. A guerrilha foi derrotada militarmente, mas a guerrilha ela tem um legado muito grande, porque ela na época, apesar da censura, ela passou a mensagem de que aquele regime poderia ser enfrentado, questionado. Então, ela emitia sinais de luz, sim, de esperança. E depois, terminada a ditadura, a guerrilha do Araguaia e os guerrilheiros e guerrilheiras do Araguaia continuaram a inspirar muitas gerações. Essa geração que está aqui no programa inaugural do Cipó de Aroeira, aqui é uma geração, a turma aqui que entra na política com 20 anos de idade, ali um pouco antes ou depois da anistia. E quanto que a guerrilha do Araguaia inspirou a nossa geração. E até hoje ela continua sendo referência. É isso, Miranda. Muito bem contextualizado, camarada Adalberto Monteiro. O marco inicial dos combates na guerrilha do Araguaia foi no dia 12 de abril de 1972. Nesse sentido, assistiremos o professor Francisco Barros declamando o poema Abril, o qual foi escrito por guerrilheiros do Araguaia. Francisco Barros, ou mais conhecido como Chico Messias, é jornalista, professor universitário e diretor comercial da empresa Interativa. Com vocês, então, Francisco Barros. Abril. Nem tudo é luto. Quando abril nos desce, nem tudo é luto. Quando abril se tece. 1792. Acorda o patíbulo e a história tece o seu filho. Tomba o valente alferes. E abril, que nos traz então? Lição. 1964. Bandidos assaltam o sono e o sonho do povo. O medo ruge nas praças. E abril? E abril que nos traz então? Prisão. 1972. Como toda noite funda, é esperança de manhã. No Araguaia, raia a luta. E abril? E abril que nos traz então? Clarão. Muito obrigado pela brilhante interpretação. A seguir, teremos a primeira intervenção do professor Romualdo Pessoa, que enfocará o conflito em si. Romualdo é professor doutor da UFG e foi o pioneiro em pesquisar academicamente a guerrilha do Araguaia. Para elaborar sua tese de mestrado, fez uma pesquisa longa e profunda, inclusive visitando a região e tomando depoimentos de moradores, de ex-militares e outras pessoas do lugar. Essa tese deu origem a seu primeiro livro, Guerrilha do Araguaia, A Esquerda em Armas. Mais para o final, o professor Romualdo voltará abordando o pós-guerrilha, estudo que lhe deu base para a tese de doutorado e o lançamento de seu segundo livro sobre a temática, Araguaia, depois da guerrilha, outra guerra. A palavra está contigo, professor Romualdo Pessoa. Obrigado, Miranda, e todos que estão aqui, né? São a gente que tem honrado a nossa história de luta, né? Esgrimindo a lei, a poesia, a música e a combatividade. Mas pegando aí o fio da meada aí que o Adalberto colocou, duas questões que o Adalberto colocou aí. Eu quero começar. Primeiro, essa questão da história, né? Falamos hoje de um acontecimento de há quase 50 anos. Então, nós falamos de outra época. E esse é o grande problema na cabeça, inclusive, da juventude de hoje. A juventude ela não estuda bem a história. Ela se informa, mas ela desconsidera determinados elementos que é importante, inclusive, para que a gente não toque uma época pela outra, né? Eu sempre começo as minhas discussões sobre a guerrilha do Araguaia falando exatamente isso, e trazendo essa que é uma frase de Eric Hobsbawm, que é de evitar o anacronismo, né? Que significa exatamente você trocar uma época pela outra, você tentar entender a guerrilha pelo olhar de hoje.
as circunstâncias daquela época eram outras, e o Adalberto pontuou muito bem isso aí. Eram poucas alternativas que restaram, principalmente para uma juventude combativa, né? Que estava, naquele momento, numa outra perspectiva, né? E você tinha... O sonho estava bem próximo, digamos assim. Transformações que aconteciam no mundo e também trazer para o Brasil essa realidade de uma perspectiva, de uma possibilidade, né? De você ter um governo progressista e que nós aqui pudéssemos seguir na direção do socialismo. Naquele momento, essa era uma perspectiva muito forte, por toda a conjuntura que se colocava. A condição para evitar esse caminho foi exatamente aceitar esse golpe, né? A dureza desse golpe que impediu que o curso normal da história do Brasil fosse outro, né? Que era exatamente aquele que nós aspirávamos. Sem dúvida, a juventude que teve que se esconder, teve que viver na clandestinidade, alguns tiveram que sair do Brasil, eles fizeram uma opção, né? O partido colocou para essas pessoas uma escolha, que era enfrentar a ditadura nos momentos exatamente de endurecimento, de dificuldade, de qualquer forma de convivência pacífica, né? A possibilidade de liberdade democrática estava sendo tolhida. É evidente que antes do AI-5, o partido já tinha essa compreensão que o regime militar caminhava exatamente para um endurecimento político muito forte. E essa sempre foi uma vantagem que o PCdoB carregou, né? Pelo próprio olhar dialético, pela história, um olhar materialista, identificando exatamente as contradições. Esses rumos eram identificados nos documentos do partido. O partido buscou construir outras alternativas que pudessem, em determinado momento, ser colocadas em prática. Porventura, pudesse se constituir em organizações guerrilheiras. Se pensou no oeste da Bahia, se pensou também em Mato Grosso, se pensou ali no Bico do Papagaio, sempre em lugares com posições estratégicas que pudessem dificultar a repressão. Uma repressão que estava concentrada nas cidades. E nas cidades era mais difícil exatamente resistir a essa repressão. Esse deslocamento de militantes ele vai ocorrer lentamente. O outro ponto, exatamente, que eu falei que eu queria pegar da fala do Adalberto, é quando o Adalberto fala da resistência armada, né? Esse seria a minha primeira opção, inclusive do título do meu trabalho. Mas na conversa com a minha orientadora, e ela foi muito importante, porque a primeira versão do meu trabalho era a resistência armada no Araguaia. Mas veja, os militares tentavam esconder que tinha acontecido uma guerrilha. Como é que a gente ia colocar um trabalho que não tivesse a denominação de guerrilha no Araguaia? Então era preciso mostrar, do ponto de vista histórico, inclusive na academia, porque esse meu trabalho foi o primeiro trabalho acadêmico, fruto de uma pesquisa numa pós-graduação, que me levou, inclusive, à região para poder fazer história oral, entrevistar os moradores ali, daquele rincão, né? Então não tinha cabimento. Claro que aí nós precisamos compreender o seguinte, foi uma resistência, mas foi uma resistência que se transformou na guerrilha. Por que foi uma resistência? Porque aqueles militantes que foram deslocados ali ainda não estavam preparados para deflagrar o movimento guerrilheiro. Não foram os militantes comunistas que deflagraram a guerrilha. Seguramente, essa preparação ainda ia mais adiante, para poder ter armamentos suficientes, para poder estar mais adaptado às condições da mata, né? Para poder colocar mais pontos de apoio, né? Que eram mantimentos, armamentos, em lugares estratégicos dentro da mata, e também para fazer trabalho político com a população e atrair mais pessoas para esses núcleos guerrilheiros que estavam formados ali. Então, essa era exatamente... Por que é importante exatamente colocar essas questões? E fazer esse contraponto com a importância do contexto histórico. Porque até hoje tem muita gente, inclusive na esquerda, que tenta colocar em xeque a decisão de ir para aquela região ali. Mas isso é loucura. Não tinha condições do enfrentamento. Foi um absurdo. Colocou quadros ali que podia estar fazendo trabalhos importantes hoje. Então a gente ouve esses tipos de colocações que eles são absolutamente anacrônicos. Desconsideram a realidade da época. As condições em que as pessoas viviam. Não podia viver na cidade. Tinha cartazes de procura-se. Tinha que ficar escondido. Se fossem presos, iam ser torturados e muitos iam ser
mortos. Então, o deslocamento para fazer um trabalho político em um lugar distante, que era foco de conflitos exatamente porque os governos militares fizeram um monte de besteira em programas que tentaram implementar ali e que não deram certo, com a construção de uma mega rodovia de mais de 5 mil quilômetros, um projeto megalomaníaco que foi abandonado porque atraía muitos nordestinos e eles não distribuíram as terras da maneira como deveriam fazer. Então, uma região de conflito, uma região de luta, uma região onde os primeiros militantes que ali chegaram compreenderam a necessidade e a importância de tomar partido, de tomar lado. E aí eles começaram a ser identificados, porque eles procuravam também orientar os moradores na luta pelos seus direitos. E os militares chegaram ali em abril por informações aleatórias, por informações de fazendeiros. Os militares já sabiam que havia algum ruído ali naquela região, porque já estavam de olho. Então, eles chegam, mas sem saber ainda o que é que eles estavam indo fazer ali, o que é que eles estavam indo combater. Tanto que a primeira ação que eles vão fazer, que começa em 12 de abril de 72, né? Eles levam soldados mal preparados, né? Desconheciam, inclusive, a região, recrutas. Claro, pegaram também os guerrilheiros de surpresa, ainda mal preparados. Então, alguns guerrilheiros tombaram no primeiro momento. E é importante que diga... Romualdo, você falou aí do pessoal que o Exército recrutou, né? Sobre isso, tem um filme, Soldado do Araguaia, e eu separei aqui um trechinho bem curtinho, só para a gente dar essa dimensão, né, de quem que era esse pessoal. Os filhos de pessoas que tinham money, que tinham dinheiro na época, ninguém foi chamado. Pegaram nós, foi só porque, sabe por quê? Porque nós é filho da região, conhecia e conhece a região toda, palmo por palmo, entendeu? Eu vou te falar a verdade, eu vou ser sincero. Eu fui um militar, eu servi ao Exército Brasileiro. Mas eu não me orgulho por aquilo ali, não, ó. Eu não me orgulho, não. Nós, dentro do quartel, nós não tinha nome. Então, chamava nós de, vem cá, filha da puta, vem cá, viado. Eu comi tua mãe. Porra, aí o cara, sim, senhor. Ainda tinha que responder para ele, sim, senhor. Isso é uma humilhação muito grande, cara. Você não pode... Eu não sei. Eu não gosto de lembrar dessa miséria que nós passamos lá dentro do quartel, e de ver tanto sofrimento de gente ali dentro. A gente não sabia o que era aquilo, cara. A gente não sabia o que estava fazendo, o que estava acontecendo. Nós nunca fomos nem informados do que nós iríamos fazer. Sou revoltado porque eles nos botaram numa situação de risco, porque eles queriam resolver o problema. E a gente foi levado, fomos jogados para lá. Vai, leve esses aí junto com vocês para servir de bucho de canhão aí. Esse documentário está no Amazon Prime. Eu entrevistei praticamente todos eles. Numa das expedições, nós fizemos uma reunião lá em Marabá, com esse grupo, do qual o Raimundo Melo, esse que se emociona aí e fala, ele era o presidente dessa associação que foi criada, que eles queriam exatamente reparação, mas o Edmar deve estar a par disso também, pode falar depois. Infelizmente, o Raimundo Melo morreu dois anos atrás, acho que em 2019, né? Mas, de fato, era isso, né? Isso aconteceu mais fortemente na terceira campanha, ou naquele intervalo, né? Da segunda para a terceira campanha. Da primeira para a segunda, foi um curto período, foi de abril a junho, né? Depois tem uma segunda campanha, que foi de julho a outubro de 72. E aí, de outubro de 72 a outubro de 73, tem esse espaço mais amplo de tempo, porque os militares perceberam que eles tinham que se preparar para combater guerrilheiros. E eles precisavam se infiltrar na população, porque a população não dava a informação que eles queriam. Então, foi nesse tempo que eles buscaram exatamente, inclusive o pessoal ali do Pará, né, soldados ali, para tentar treiná-los, não para entrar na mata, porque os que entravam na mata eram os que vinham ou de Brasília ou do Rio de Janeiro, né? Mas para que esses soldados eles ficassem responsáveis por cuidar das bases e, eventualmente, fazer alguma batida, mas sem nenhum preparo. E o preparo que eles tinham era esse que eles contam. Eles eram praticamente
torturados, para poder, segundo esses oficiais, para que eles pudessem resistir caso os guerrilheiros pegassem eles. O que era uma falácia, né? Os guerrilheiros na mata miravam os oficiais. E os oficiais, ao entrar na mata, nas primeiras campanhas, eles procuravam exatamente não se identificar. Aí, na terceira campanha, eles vão entrar descaracterizados. Tem esses três períodos do movimento guerrilheiro. É claro que foram circunstâncias diferentes. No primeiro e no segundo, nós podemos dizer que, do ponto de vista tático, os guerrilheiros saíram vitoriosos, embora alguns tivessem sido presos e outros mortos. Mas, pela quantidade de contingentes, pelo armamento que tinham, foi uma derrota flagrosa das Forças Armadas ao não conseguir lidar com um grupo de menos de uma centena. Mas teve um outro, porém, que eu quero acrescentar aqui, além dessa forma como eles lidaram com esses recrutas, que foi o uso de pistoleiros. Primeiro, o uso da polícia militar, sem nenhuma forma de preparação, e o uso da polícia civil, de delegados, e os delegados se faziam acompanhar de pistoleiros. E esses pistoleiros, um desses pistoleiros, foi quem matou Maria Lúcia Petit, e estava acompanhado do delegado de Xambioá. Esse pistoleiro, ele matou... Maria Lúcia Petit foi o segundo crime dele. Depois, inclusive, foi ele que atirou no José Genuíno. Esses pistoleiros se viram por muito tempo ao comando do Curió. Fazia parte de uma força paralela. E depois que terminar aí, tem a outra parte, essa turma ela vai ficar lá sendo guiada pelo Curió. E esse pistoleiro que matou Maria Lúcia Petit, ele matou depois 492 pessoas. E isso está escrito no livro de Cléster Cavalcante, O Nome da Morte, que tem até um filme, né? Então é importante que a gente tenha essa dimensão dessas forças paralelas, como elas agiram ali, sobre a população, com medo, essa maneira como lida com recrutas e soldados mal preparados, e essa mal preparação dos soldados leva, inclusive, ao fogo amigo. Eles se matam dentro da mata. Nessa segunda campanha para a terceira, de 72 para outubro de 73, os guerrilheiros tentaram fazer o trabalho político e até fizeram, mas não tanto quanto era necessário. Mas quando os militares retornam, depois de todo esse trabalho de atividade secreta, para identificar quem dava apoio aos guerrilheiros e para tentar identificar onde os guerrilheiros estavam dentro da mata, que eles vêm com tropa descaracterizada, especializada no combate à guerrilha, outra guerrilha, né? Porque naquele momento os guerrilheiros eles percebem o poder de fogo e de preparação, eles se embrenham mais na mata e vão ficando cada vez mais distantes dos núcleos de apoio e daquelas roças, o pessoal que eles davam apoio. Até porque o Exército tirou aquele pessoal da beira da mata, para dificultar, inclusive, que os guerrilheiros pudessem se abastecer. E aí, claro, se torna mais difícil, e aí foi uma resistência muito forte, muito brava, muito corajosa, mas que poderia ter encontrado uma saída para que se pudesse, no momento que tivesse mais difícil, e esse momento mais difícil foi depois do Natal de 73, quando a comissão política ela foi praticamente desbaratada e quando o Maurício Grabois, né, dentre outros, foi morto, né? Então, a partir dali ficou mais difícil para os combatentes enfrentar toda essa força que vinha já preparado para dentro da mata. Então, aí ficou difícil. Eu gosto sempre de finalizar com a história. Eu me referi a Maria Lúcia Petit, primeira guerrilheira que foi morta, e eu vou me referir à última que foi morta. E a Valquíria foi uma das últimas a chegar na região. Ela chegou em fevereiro, se eu não me engano, a guerrilha começa em abril. Ela teve pouco tempo de preparação. E ela foi a última. E ela foi executada na base de Xambioá, quase que como uma vingança, né? Feita pelos oficiais que dispensou os soldados da base, né? E eles ficaram ali, e ali eles executaram a Valquíria, e essa história ela foi narrada exatamente por alguns desses soldados que estavam de vigia lá naquele momento. Então foi final de 74, né? Quando a Valquíria foi executada. Ela foi presa muito fraca, né? Mas resistindo com bravura, recebeu remédio para se recuperar, para que essa sanha perversa, pervertida,
pervertida e criminosa desses oficiais pudesse ser colocada em prática. Então, depois que ela foi recuperada, ela foi executada e morta, simbolizando exatamente o final da guerrilha. Naquele momento aí, porque ela vai renascer em outras circunstâncias, em outras lutas que virão depois. Eu acho que eu fico por aqui, eu me estendi um pouco para tentar exatamente colocar alguns pontos mais importantes. Valeu, professor Romualdo. Agora, mais música na conversa. Chama aqui o meu grande camarada Luiz Zorro, anistiado político, procurador aposentado, ex-presidente do PCdoB de Goiás, ex-diretor da UNE. Luiz Zorro vai interpretar a música Ausência, do cantor Ednardo. Tu lembras a rua estreita, estrada tão antiga, e eu mostrava a ti uma cantiga antiga do lugar. Na rua, na paz da lua, o sono se fazia, e sem querer então eu esquecia que já não temos tempo pra sonhar. Sorrias e a tua voz a cada instante amiga, a um só tempo em um abraço estreito, fazia a vida um violão, um jeito de se fazer amar. Sorrias e a tua voz estranha, estrada amiga, perdeu-se ao longe na partida, e não ficou ninguém em teu lugar. Valeu, Luiz Zorro. O professor Romualdo terminou sua exposição falando das mulheres do Araguaia. De fato, as mulheres tiveram participação importante na guerrilha do Araguaia. Foram 12 que participaram diretamente dos combates e mais 7 dos atos preparatórios. Mas sobre isso, quem vai falar com a gente é a nossa convidada Janice Muniz. Janice é procuradora federal, aposentada, foi dirigente do PCdoB de Goiás, de Mato Grosso, Minas Gerais e agora está no Espírito Santo. É com você, Janice Muniz. Sim, é uma honra estar aqui participando desse debate. Gostaria de cumprimentar os meus companheiros aqui de debate, todos aí contemporâneos de movimento estudantil. Então, é um prazer ver cada um de vocês aí, principalmente numa época obscura dessa e de pandemia, onde temos perdido tantas pessoas queridas. É difícil falar depois do professor Romualdo, que é especialista na guerrilha, mas voltando aí ao início do que ele disse como historiador, também nós precisamos contextualizar essa questão da participação das mulheres, né? A gente tem que ver que esse fato ocorreu entre a década de 60 e 70. Então, nessa época, havia uma distinção muito clara entre o público e o privado, no que se refere aos papéis desempenhados socialmente por homens e mulheres. Aos primeiros, estava destinada à vida pública, que correspondia principalmente à esfera política, eles eram os provedores, comandando e tomando as decisões. Já para as mulheres, nessa época, estava reservada a esfera privada, representada pelo espaço estritamente doméstico, do lar. Então, quando essas mulheres entram na cena pública, elas inseriam-se também num campo reservado até então à figura masculina. Nesse contexto, é que importa compreender o significado da atuação política das mulheres, ao lado dos homens, claro,
contra a ditadura a partir da elaboração desse perfil das mulheres guerrilheiras que foram destacadas militantes que lutaram na guerrilha do Araguaia. Então, e para o conflito armado, teve um duplo caráter transgressor e revolucionário para as mulheres. Porque, além da luta contra o regime político, estavam também rompendo padrões sociais. Portanto, a participação feminina nas esquerdas armadas foi um avanço para essa ruptura do estereótipo da mulher restrita ao espaço doméstico que vivia em função do masculino. Vamos passar, então, a apresentar as guerrilheiras agora. A Aurelissa Pereira Valadão, 20 anos, estudante de física da UFRJ, casada com o guerrilheiro Arildo Valadão, do destacamento C. Ela atuava como professora, possivelmente presa, executada em Xambioá. Dina Els, Maria Dina, 23 anos, estudante de geografia, baiana de Salvador. Ela teve grande capacidade de adaptação, presa, foi torturada na temida Casa Sul. Dinalva Conceição, a Dina, essa foi uma das mais importantes, que ela chegou a ser vice-comandante de um destacamento. Já era formada em geologia pela UF, era professora e parteira. Ela, juntamente com o Oswaldão, eram os mais respeitados ali naquela região, E a lenda dizia que ela virava borboleta, que por isso que ela escapava dos cercos, a repressão. O povo do lugar inventava essas lendas. Quando foi executada, pediu para ser morta de frente, encarando o seu executor. Helenira Rezende, 23 anos, estudante de Letras da USP, foi diretora da UNE, e ela tem uma particularidade antes, que ela recrutou muitas dessas, as guerrilheiras de São Paulo, geralmente elas vieram pela mão da Helenira, cercada, e conseguiu matar um militar e ferir outro, antes de ser metralhada nas pernas. Ela foi uma das primeiras também a ser morta. Janice, permita-me uma pausa, pois vou chamar agora a camarada Eneida Guimarães, iniciada política, mestre em sociologia, conselheira nacional de direitos humanos e dirigente do PCdoB do Pará, para declamar o poema Helenira. Uma mulher se tece de cardos, cordas, cordeiras aspirações. Assim quer o dono da noite. Mas uma mulher é capaz de paz e de guerra. Uma mulher desfaz-se de cordas e coisas mais graves, e se faz em ave, e voa e vai e avoa acima de si, para o sol. E livre, leve e livre, isenta dos vossos estreitos compromissos, ela fere a noite, pois prefere o sol. O sol, eis o que ela mira, Helenira. Ave Helenira, os que vão lutar te saúdam, o teu povo te saúda, e escreve no peito, em secreta caligrafia, o teu nome que é vivo e sempre. Ave mulher Helenira, ira, porque além da noite estás viva, e cantas dentro de nós, muito mais forte que nós, o teu brado de vida, esta fome de luz, essa certeza, esse gosto de fogo que nos equilibra. Hoje, por enquanto, noites ásperas, duro silêncio, podemos apenas o canto tímido do teu nome. Amanhã, porém, rosas vermelhas germinarão de teu sangue, e num dia de sol e vidro cantaremos aos quatro ventos tua canção de justiça. Obrigado, camarada Eneida. Linda e vibrante interpretação. Continuemos com a Janice Muniz. Jana Moroni Cristina, 23 anos, estudante de biologia, carioca. Ela desenvolvia atividade de professora e alfabetizadora. Ela também foi uma das últimas mortas
Lúcia Maria de Souza, Sônia, 27 anos, estudante de medicina do Rio de Janeiro. Ficou muito conhecida porque ela atendia o povo, fazia os partos, né, e os procedimentos médicos. Ela foi surpreendida por uma patrulha do Exército, levou um tiro e caiu em cima da arma. Mesmo com naquela situação, sem mobilidade, quando perguntaram qual era o seu nome, ela disse: guerrilheira não tem nome. Seu filho da puta, eu luto pela liberdade. E ainda acertou o braço do Major Curió. Então, aí ela foi metralhada. Luísa Augusta Garlipe Atuca, 33 anos, enfermeira formada pela USP, casada com o guerrilheiro Pedro Alessandrino Filho, Peri. Ficou conhecida na região como parteira enfermeira. Ela era muito também destacada na região pelo trabalho que ela fazia como parteira, como enfermeira, atendendo a população, e também, segundo os registros, era uma guerrilheira muito dedicada e muito rígida nas questões de disciplina, de cumprimento das tarefas, tanto que ela faz parte da comissão militar após a morte do médico João Carlos. O que se sabe é que ela foi presa e teria sido executada com injeção letal. Maria Célia Correia Rosa, estudante de Ciências Sociais, também carioca, ela era irmã do Elmo Correia e cunhada da guerrilheira Thelma, né? Quando os parentes foram visitar a primeira vez a região, que todo mundo tinha receio de dar informação sobre a guerrilha, porque, na verdade, ainda existia uma vigilância muito grande ali do Exército, da polícia. A família ela teve a oportunidade de saber, teve uma pessoa que falou que conhecia, e ela era muito querida, ela era chamada de Rosinha, né? Era uma guerrilheira muito querida pelo povo. Maria Lúcia Petit, Romualdo já falou, foi a primeira a guerrilheira a morrer, né? 23 anos, era também irmã do guerrilheiro Lúcio e Jaime Petit, dos dois guerrilheiros. Ela atuava como professora. Sueli e Mico Canayama, a Chica. Ela foi uma das primeiras que foi para a região das mulheres, né? 23 anos, estudante de letras da USP. Ela era de origem asiática. Existia por parte dos dirigentes até uma preocupação com ela, porque ela era muito pequena e franzina. Eles acharam que ela não ia se adaptar, ela nunca tinha vivido no campo, não conhecia nada do que poderia ser uma vida dura daquela, mas ela se adaptou muito bem, muito disciplinada, cumpria com maestria todas as tarefas, e ela foi uma das últimas a morrer também. Então, ela foi descoberta, já estava também doente, fraca, recebeu uma ordem para se render, e mesmo doente ainda sacou do revólver, feriu o militar e tentou fugir. Então, aí ela foi morta, recebendo mais de 100 tiros. Thelma Regina Cordeiro, a Lia, também carioca, estudante de geografia da UFRJ, esposa do guerrilheiro Elman Lorifal, cunhada da Maria Célia Rosa, né? Ela também foi morta já na terceira campanha, em 1974. A história que se tem dela antes, que ela era uma menina, inclusive, bastante vaidosa, ela gostava muito de moda, ela era expert em maquiagem, tanto nela como nas amigas. Então, só que ela se adaptou completamente ali no mundo novo, com todas as privações, e sempre dizia nas suas cartas para a família que ela estava vivendo a vida que ela queria, que ela estava feliz ali. Janice, antes aí da última, Maria vai colocar aqui um depoimento do soldado que guardou ela no último dia que ela estava presa. O que eu tenho mais remorso da minha época é não ter deixado ali ir embora. Isso eu não esqueço
Essa menina de jeito nenhum, ela era até um pouquinho mais baixa do que eu. Pode dar janeiro, fevereiro, março, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30 do mês. Todo dia, eu lembro dessa menina. Tá? Essa guerrilheira. E depois eu saber que ela morreu ali dentro e eu fui um dos que guardou ela para eles levarem ela para ser jogada lá de cima do helicóptero. Isso está dentro da minha mente todo dia. É o meu Pai Nosso e a Maria todo dia eu ver aqueles olhos graúdos dela na minha frente. E eu nunca vou esquecer disso. E meus pesadelos maior é com ela junto. Será que é porque eu quero? Eu, não, às vezes, não deito nem lembrando. A Val, né, a Valquíria, era mineira, né, 24 anos, professora normalista, estudante de pedagogia, companheira do guerrilheiro Idalício, também de Minas, né? Ela foi a última a ser morta. O professor Romualdo já falou aqui sobre ela. Então, ela, depois de 6 meses de fuga na mata, ela já bastante debilitada, procurou ajuda de moradores, mas nessa época os moradores eles eram tanto ameaçados como também eles sofriam pressão e promessa de ter algumas coisas em troca se entregassem guerrilheiros, como terras, como dinheiro, etc. Então, ela procurou essa ajuda e os moradores imobilizaram ela e entregaram para os militares, né, por uma recompensa de 5.000 cruzeiros na época. E na base ela foi executada, o Romualdo já falou, ela passou uns dias para se recuperar e depois eles já tinham mandado esses soldados cavarem uma cova, um buraco, dispersaram todos os soldados naquele dia e atiraram nela e enterraram ali mesmo. Outras mulheres não chegaram a participar diretamente dos confrontos, mas participaram do movimento guerrilheiro de uma forma ou de outra. Vamos começar com a Crimeia, a Alice. Ela era estudante de enfermagem da UFRJ, ela era também esposa do guerrilheiro André Grabois, filho do comandante Maurício Grabois, ambos mortos em combate. Ela foi retirada da região da guerrilha por estar grávida, mas posteriormente ela foi presa e seu filho nasceu na prisão. Uma figura de bastante destaque foi Elsa Monerá, que era membro do Comitê Central e ela era responsável por dar suporte à guerrilha. Era aquela pessoa que entrava e saía muitas vezes da região e também era encarregada, além das informações, de introduzir novos membros ao movimento guerrilheiro. Ela, em uma dessas viagens, ela chegando, percebeu o cerco do exército e conseguiu escapar. Mas, posteriormente, já em 1976, no episódio denominado Queda da Lapa, ela foi presa, muito torturada e permaneceu ainda bastante tempo na prisão. Baianinha foi presa e torturada logo após o início dos combates. Ela foi uma das poucas pessoas que teve a vida poupada, como também no caso do José Genuíno. Teresa Cristina de Albuquerque, grávida, juntamente com seu esposo Pedro Corrêa de Albuquerque, abandonaram por conta própria a guerrilha. A Lúcia Regina Martins, ela era a companheira do guerrilheiro Lúcio Petit. Ela foi retirada da região da guerrilha por estar muito doente e foi levada pela Elsa Monerá
até um hospital em Anápolis, onde ficou internada. Mas logo depois ela resolveu, por conta própria, voltar para a casa da sua família em São Paulo. Depois de curada, ela se recusou a voltar. E por último temos a Ryoko Kayano. Ela não chegou a participar do movimento guerrilheiro porque ela estava indo nessa última viagem junto com Elsa para se incorporar à guerrilha. O nome dela de guerrilheira seria Laura, foi presa ali mesmo e justamente 2 dias depois da prisão do Genuíno. Então, na prisão, os dois iniciaram um namoro e, ao saírem, se casaram, têm 2 filhos e vivem juntos até hoje. Obrigado por tudo, minha querida irmã. Agora ouviremos a música Companheiro, de Naide Siqueira e do saudoso Tibério Gaspar. Uma palhinha do professor Eugênio Rezende, historiador, pós-doutor em História e hoje é diretor da Faculdade de História da UFG. Essa música foi composta no início dos anos 70. Solta o som aí, Eugênio. E amigo, não há perigo que hoje possa assustar. Não se iluda e nada muda se você não mudar. Vai, amigo, não há perigo que hoje possa assustar. Não se iluda e nada muda se você não mudar. Ponha alguma coisa na sacola, não esqueça a viola, mas esqueça o que puder. E cante que é bom viver. Rasgue as coisas velhas da lembrança, seja um pouco de criança, faça tudo o que quiser. E cante que é bom viver. Vai, amigo, não há perigo que hoje possa assustar. Não se iluda e nada muda se você não mudar. Excelente, comandante Eugênio. Bem, pessoal, como já chegamos a 60 minutos de programa e ainda temos muito para mostrar, vamos deixar para a próxima oportunidade, que será no dia 23 de maio, domingo, às 14 horas. O Egmar de Oliveira abordará a luta dos familiares para ter direito aos restos mortais de seus entes queridos. O professor Romualdo voltará com a guerra depois da guerrilha. O Adalberto fará outra breve exposição e os participantes farão suas considerações finais. Agradeço você, internauta, que esteve conosco e espero contar com sua presença. Mata virgem escura foi lá, e no meio do mato um amigo de infância tentou começar. E foi por lá onde o povo sofreu pra contar como um jovem sozinho valia por 30 em qualquer lugar. Ei, Araguaia, Rio Manso pra se navegar, onde o braço da gente abraça nascente um novo raiar.
estreito, olhem lá. Ainda brilha até hoje a vida do povo que morreu por lá. Ei, meu irmão, você fez renascer